Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Nós continuamos a nossa exposição da primeira carta de João. Hoje nós veremos o capítulo 2, versículos 18 a 26. O texto diz assim, acompanhe comigo. Filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, este mesmo, nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também nega o Pai. E aquele que confessa o Filho também o Pai. Porque o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Nós já vimos um pouco na panorâmica, né, sobre os motivos que João tinha para pastorear essa igreja, para cuidar dessa igreja, para orientar essa igreja contra falsos mestres que surgiram ali e outros que se infiltravam na igreja. João tinha pelo menos dois propósitos com essa carta. Né? Primeiro, que ele queria alegrar o coração da igreja, né? Para que o gozo dessa igreja ficasse completo, se cumprisse através da comunhão com Deus e da comunhão entre os irmãos. E outro motivo, outro propósito dele, né? Para que eles não pecassem, para que eles não fossem escravos do pecado. Né? Quais eram esses pensamentos filosóficos que esses falsos mestres estavam ensinando? Né? Eles queriam, com isso, alinhar a fé cristã, trazer uma renovação, né? Modernizar conforme o pensamento filosófico da época. Quais eram? Né? É importante a gente lembrar o nome deles. Os principais eram gnósticos, né? João quer dizer, quando ele fala desse tempo, dessa última hora, né? Ele vai falar de uma frase que também aparece no Antigo Testamento. Ela surge muito no Antigo Testamento. Então é preciso que a gente vá um pouco pensar como pensava um judeu, para a gente compreender o que é essa última hora que as pessoas tanto confundem sobre ela. É o fim de tudo, vai chegar o fim de todas as coisas, vai ser uma destruição completa de toda a criação, da humanidade. Não é? O que será essa última hora da qual o João está falando? Muitos já falaram sobre esta última hora. Né? Essa frase, né, aparece frequentemente no Antigo Testamento. Agora, os dias vindouros, né, os últimos, eram os dias em que Israel entraria na terra prometida e, por fim, desfrutaria plenamente das bênçãos que Deus lhe tinha prometido. Isso está lá em Gênesis, né? Capítulo 49, versículo 1. Números também registra capítulo 24, versículo 14. Né? Essa frase aparece também muito frequentemente entre os profetas. Né? Para os profetas, os últimos tempos, né? A última hora, nesse período de último tempo, de última hora, a cidade santa de Deus seria que a suprema Israel, né, ela tributaria a Deus a perfeita obediência, assim como Deus esperava dela. Isso está escrito em Jeremias 23, 20,
30, 24, 48, 47. No pensamento bíblico, o último tempo, a última hora, é o fim de uma idade e o começo de uma outra idade. Não está falando do final de tudo, não está falando da destruição completa de todas as coisas. Não só um tempo de finalização, mas também um recomeço. O que João está falando então? De um recomeço. Ele está falando de como se fosse um marco, de um novo tempo, de uma nova era. E ele está dizendo que chegou. Os homens podem optar, né, por aliar-se com o velho mundo, né, condenado à destruição, ou podem aliar-se a Cristo e entrar no novo mundo, que é o mundo, né, segundo o próprio Deus, de acordo com o próprio Deus. No mundo há um contínuo conflito entre o que é bom e o que é mal, entre Deus e aqueles que se opõem a Deus. Em todo momento da vida e em cada decisão, a pessoa se vê, né, confrontada pela opção de decidir por Deus ou pelos poderes que lutam contra Deus. Isso está acontecendo o tempo inteiro. João vai falar sobre essa manifestação, como que vem, como que esse mal vem, como que esse mal se manifesta, se personifica, né, através do anticristo. Ele pode ser alguém que quer tomar o lugar de Cristo, né? Pode ser também alguém que se opõe a Cristo, mas que pode estar de forma secreta, não publicamente, como esse que se declara alguém contra Cristo, mas pode ser alguém que está infiltrado, secreto, entre os cristãos na tentativa de prejudicar a obra de Cristo. A maneira mais simples de pensar a respeito do anticristo é assim: Cristo, ele é a encarnação de Deus e do bem. E o anticristo é a encarnação do diabo e do mal. Cristo representa quem? Deus. Ele falou inúmeras vezes, né? Estou aqui representando meu Pai, não falo por mim mesmo, falo aquilo que ele me mandou falar. O anticristo representa tudo que está contra Deus e em oposição a Deus. Calígula, ele era um imperador romano que quis colocar a sua própria imagem no lugar santíssimo do templo. Os homens daquele período, né, sentiram que era a atitude de um antideus, ou de encarnado, né, de um anticristo. O Apocalipse ele vai citar também a besta. Né? Para João, a presença do anticristo era uma denúncia, né, da presença de falsos mestres entre ele. Né? O anticristo estava sendo denunciado através de quem? Dos falsos mestres. Esse tempo chegou, essa marcação de tempo chegou. Nós podemos perceber que quando Jesus ele vai em Gadara, né, há um protesto do mal, há um protesto das trevas contra Jesus quando ele chega em Gadara. Há uma manifestação diabólica, demoníaca, porque o reino de Deus está chegando naquele lugar. Porque Cristo, o libertador, está chegando naquele lugar. Então, as trevas elas se movem contra a luz, mas elas não permanecem. Né? Como o próprio João diz, as trevas não compreenderam ele, ou seja, não puderam contê-lo jamais. Né? Os falsos mestres deixaram a igreja, eles abandonaram a igreja, eles saíram da comunhão cristã. Eles não foram expulsos, excomungados. Eles saíram de forma voluntária. E para João isso mostra claramente, né, e de forma real que eles não pertenciam ao corpo da igreja cristã. Eram estranhos e suas próprias condutas denunciavam quem eles eram. Estes homens eram homens bons de liderança. Eles eram qualificados em várias áreas, mas eram estranhos à igreja. Por quê? Porque não era igreja. Com isso aprendemos que não basta falar, cantar, tocar, administrar bem na nossa igreja. É preciso que sejamos igreja. É preciso que venhamos a nos envolver como igreja. É preciso que venhamos querer tanto bem a essa igreja, amarmos essa igreja, assim como Cristo amou. A exemplo do próprio Cristo que deu a sua vida por ela, que se desgastou por ela.
podemos perceber nesse cenário aí que de um lado estão os falsos mestres afastados do calor da igreja, reivindicando para si mesmos uma sabedoria que, segundo eles, era exclusiva deles e que outros crentes comuns não teriam. Eles eram como se fossem iluminados, não é? E essa é uma forte filosofia gnóstica. E do outro lado estão os crentes, que permanecem inspirados pela suprema fonte de inspiração e sabedoria, que é o Espírito Santo. Aleluia por isso! O Espírito Santo no meio da sua igreja é a nossa fonte de inspiração, é a nossa fonte de sabedoria, é quem nos dá discernimento, é quem nos mostra quem nós somos e a necessidade que temos de chegarmos perto de Deus para sermos aquilo para o qual fomos criados. João nos ensina que a maior defesa cristã é lembrarmos aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós já aprendemos. João ensinou, ele está cobrando aquilo que ele já ensinou, ele está reivindicando aquilo que ele já ensinou. Não é que necessitamos de uma nova verdade, ele vai dizer. Não necessitamos tanto de sermos ensinados como de sermos lembrados. Uma verdade fundamental da vida cristã é que a nossa vida mudaria imediatamente se apenas praticarmos aquilo que nós já sabemos. Nós temos tantos sermões, tantos estudos, boas canções à nossa disposição, nos têm ensinado sobre Deus. Sabemos o suficiente para termos uma vida santa, justa diante de Deus. Mas precisamos praticar tais verdades em nosso dia a dia. Sabermos não é o bastante. Apenas sabermos não é o suficiente. Precisamos praticar. Jesus vai falar, ou João, vai falar sobre uma grande mentira. Qual é a grande mentira da qual ele está falando? Negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta, sem dúvida, é uma grande mentira. Talvez a maior das mentiras que existem. Os falsos mestres provavelmente afirmariam: nós cremos diferente sobre o Filho. Ele não deve ser Deus. Ele deve ser no máximo um semideus. Ele não pode ser Deus. Porque encarnado não pode. A carne é substancialmente é matéria. Mas eles diriam sobre o Pai: nós cremos que Deus é Senhor mesmo. O Pai é Deus mesmo. Não é Espírito. Sobre estes, João afirma: quem nega o Filho também nega ao Pai. Não adianta crer somente em Deus, é preciso crer no Filho, o novo e vivo caminho para o Pai. Ele é também a verdade e a vida. Não se pode chegar a Deus sem Ele, o Filho, Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus, o Senhor Supremo, aquele que abriu o caminho de volta para Deus, aquele que é capaz de santificar e entregar a Deus. Remidos, pessoas purificadas pelo seu próprio sangue, pelo seu desempenho na cruz do Calvário. Negar a plena comunhão entre o Pai e o Filho é negar a certeza de que tudo aquilo que Jesus diz a respeito de Deus é verdade. A totalidade da fé cristã depende da comunhão única de Jesus Cristo e Deus. Daí, João está muito certo quando ele diz, que aquele que nega o Filho também perdeu o Pai, negou o Pai. Sobre permanecer em Cristo, ele vai usar essa palavra repetidamente nos últimos versículos dessa perícope e no início da próxima. Permanecer, permanecer, permanecer. João insiste com seus leitores a permanecer sempre em Cristo, de maneira que quando ele retorne em poder e glória, eles não tenham do que envergonhar-se. Precisamos em todo tempo recordar a presença de Cristo. Temos um memorial, a ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim todas as vezes. Necessitamos ter comunhão com Ele todos os dias, lembrando da sua presença santa no meio da sua igreja.
que somos nós